Êxodo capítulo 3, do versículo 1 do 1 ao 6. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6. Segundo livro da Bíblia, tá? Versículo 1, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Podeis sentar, irmãs. Irmãs, essa história de Moisés é uma história muito linda, assim, uma história bem interessante, porque quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, pode vir decreto que for, pode acontecer o que acontecer, mas a vontade de Deus vai se cumprir, não é? E quando a gente medita na história de Moisés, vemos isso claramente. Para começar, não era nem para ele ter nascido, porque foi justo no tempo em que havia um decreto para que todos os filhos das hebreias morressem, né? Fossem jogados no rio Nilo. Mas Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, né? E eu fico assim impactada com a vida de Joquebede, né? Aquela mulher era uma mulher muito forte, muito determinada, porque mesmo correndo risco até de vida, né? Porque ela estava com o filho, ela resolveu lutar por ele, para que ele vivesse. E os irmãos já conhecem a história. Ela esteve com Moisés até os 3 meses de idade, depois colocou ele no rio. E eu sei que ela imaginou que ele descendo naquele rio, alguém lá do palácio ia pegar o bebê. E olha só a fé que ela teve em entregar o seu filho, né? Deixá-lo ali no rio. E teve fé de que alguém ia pegar ele e cuidar dele. E quando Moisés é recebido ali pela princesa e cresce naquele palácio, e mesmo sendo hebreu, ele sabia que ele era hebreu, Deus continuava com ele, cuidando e guardando, não é? Eu sei que ele nem imaginava da missão que ele teria no futuro, em salvar o povo de Deus. Mas o Senhor, quando ele entrega uma missão para as nossas vidas, ele cuida em cada detalhe, não é? Por mais que você esteja, como o irmão falou, por mais que você pense que seja difícil estar aqui na igreja, lutando por um pai, por uma mãe, por um filho, orando, intercedendo, sofrendo, chorando, mas isso ainda não é o pior, não é, Mário Wagner? Pior é estar num barco sem Jesus. Aí ele afunda de uma vez. Mas Moisés crescia ali naquele palácio e aprendia tudo da cultura, né? Do Egito, aprendia tudo ali. E mesmo assim, ele sabia que existia um Deus, que era o Deus do seu povo. Com o passar do tempo, chegou a hora de quê? Quando ele já era jovem, média de 40 anos, aconteceu um incidente. Deus permitiu que ele matasse o quê? Um Egito. E aí ele teve que fugir. E mesmo ele fugindo dali, Deus estava com ele, né? Irmãos, quando a gente pensa que essa luta não vai acabar, quando pensamos que essa luta não vai ter o quê? O fim,
o Senhor, Ele nos mostra o caminho. Desde novembro, a gente tem tido, assim, dias bem difíceis, né? Dias de prova. Eu falei para a irmã, desde o tempo da festa eu não me aquietei mais. Porque veio o aniversário da Rebeca, veio a enfermidade dela. E aí, virada de ano, quando eu estava pensando que já ia se acalmar, aí agora o menino quebra o braço. Mas, irmãos, mesmo assim, passando pela prova, pelo vale, Deus está conosco. Né? É Ele quem nos fortalece, é Ele que nos guarda. Quando aconteceu o acidente lá em casa com o bebê, o Silas até falou para mim se acalmar, eu entrei em desespero. Né? E imaginar que uma criança tão pequena pudesse entrar em uma cirurgia. É algo assim que, se você não tiver Deus no controle, Deus na sua vida, você perde o controle emocional. Né? E assim como o Senhor foi com Moisés, Ele é comigo e contigo. É o mesmo Deus. Ele tem o mesmo poder. O que devemos fazer é ter fé, acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Não é? Quando lemos aqui no versículo 1, Moisés, ele estava o quê? Apacentando o rebanho do seu sogro. Ele saiu do Egito e se tornou o quê? Um pastor. Deus já estava o quê? Preparando ele. Eu fico imaginando assim essa cena, né, de Moisés estar ali, de repente vinha essa sarça e o fogo não se consumia e ele se assusta e ele tenta se aproximar, mas para eu e você se aproximar da presença de Deus, existem algumas regras, não é de qualquer jeito. Primeiro temos o quê? Que fazer um concerto. O que foi que Deus falou para ele? Tire a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. Irmãos, não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Devemos o quê? Tirar tudo aquilo que atrapalha, né? Todas aquelas picuinhas que existem. Devemos o quê? Deixar de lado para buscarmos a presença do Senhor. Porque o Senhor é santo e as coisas com Ele é séria. E Ele espera de nós, né, essa renúncia, né, de tantas coisas aqui da terra. Mas aqueles que deixam, né, essas coisas, às vezes as vontades da carne, as vontades, né, do corpo, deixa essas coisas de lado e busca a presença do Senhor, a vitória é certa. É maravilhoso estar na presença do Senhor. E ele fica impressionado com tudo aquilo, né? Com a voz de Deus. Quando Deus fala com ele ao mesmo tempo ele já diz, eis-me aqui. Ele já estava pronto, né, para o recado de Deus. E a Bíblia fala que ele tenta o quê? Se esconder, porque ele não queria ver a face do Senhor. Talvez porque ele se sentia indigno de estar escutando a voz do Senhor, pelos seus problemas, pelos seus defeitos. Mas ele tentou se aproximar de Deus. E Deus tinha uma grande missão para Moisés. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso, um homem estudado, né, porque sabia das leis. E quando Deus chama, irmã, Deus, ele se responsabiliza de preparar a cada um para a situação, né, para a missão que vai ser destinado, né? E ele capacita, ele nos dá força. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, estar na direção de um trabalho. Tem dias que dá vontade de desistir. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é quem nos fortalece. É quem intercede por nós quando não podemos. E é o que sempre nos dá força, né? O que devemos fazer é estar na presença do Senhor. Faça sol, faça chuva. Está enfermo ou está sadio, mas que estejamos buscando a presença do Senhor. Porque é daí que vem o quê? Que vem a nossa fortaleza, que vem o nosso socorro, né? Às vezes eu fico imaginando como será a vida dessas pessoas que não têm Jesus, que não acreditam em Deus, né? Às vezes tem até condições, tem até vida boa financeiramente, né? Mas existe o quê? Um vazio dentro de si, né? E esse vazio que existe, quem preenche é só Jesus, porque é o Espírito Santo é que enche as nossas vidas de felicidade, de alegria, de paz, e é somente nele em que encontramos descanso. Então, irmãs, nunca desistimos da presença do Senhor. Estejamos sempre prontos
para atender a voz de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que a renúncia seja grande, viu, Mari Wagner? Mas tenha fé em Deus, peça força para Ele, porque Ele é quem nos fortalece, quem nos dá a vitória. E ao mesmo tempo que você está pedindo força para Deus, o inimigo está aí também, atormentando, perturbando a tua mente. Não, não é assim, você não vai conseguir. É o que a gente falou aqui sábado, na nossa reunião. Irmãos, deixe de pensamentos negativos, deixe de ser cabisbaixo, levante a cabeça. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou um alto preço, então não temos motivos de estar derrotados, de estar triste, cabisbaixo, não. Temos que sempre lembrar do amor de Deus na nossa vida e da misericórdia dele que tem nos alcançado. Só isso já é uma grande alegria para as nossas vidas, em sabermos que temos um Pai celestial que vela por nós, que cuida de tudo nos mínimos detalhes. Então vamos permanecer firmes na presença do Senhor, sabendo que se Ele te deu uma missão, Ele vai se responsabilizar de te guiar, de te instruir, de te fortalecer, para que você chegue até o fim, na sua meta. E se você você pensa que não tem uma missão a cumprir aqui na terra, você tem sim. O ID de Jesus foi dado a todos nós, né? ID, fazer discípulos, pregar a palavra do Senhor. Tudo isso é missão que Deus determinou para o ser humano, para aqueles que aceitarem a Jesus. Então, que estejamos sempre prontos a fazer a obra do Senhor, empenhados naquilo que nos for, né, concedido a oportunidade, porque o Senhor se alegra quando nos dedicamos de estar na casa dele, buscando a sua presença. E eu sei que as bênçãos do Senhor vai continuar sendo derramadas na tua vida, né? Porque Ele é maravilhoso. E o que seria das nossas vidas se não fosse Ele? E eu fico por aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu não sei falar muita coisa, mas o Senhor colocou isso no meu coração, né? De dizer para os irmãos, permaneça firme, porque a missão que Deus te deu, ela vai ser cumprida. Basta que depositarmos confiança no Senhor, pedir sabedoria a Ele, porque Ele vai nos dar a vitória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.